a minha ignorância, em algum momento, ela não ia deixar eu evoluir nessa parada de, tipo, ser só amor. Porque, cara, pra mim, sempre o ser humano, ele vai tender pra um lado, entendeu? Tipo assim, eu não conseguiria ser só amor em algum momento onde eu teria que escolher pelo meu filho ou escolher por 1000 pessoas. Você quer a explicação científica ou a explicação espiritual do porquê que a gente não é inerentemente egoísta e mal? Cara, a espiritual eu acho que vai ser... Vamos nas duas então, né? Espiritualmente falando, se a gente pensar bem, a motivação de qualquer atitude nossa, seja a minha, sei lá, tomando um sorvete, ou a sua abraçando teu filho, ou de um psicopata fazendo seus horrores, no fundo, na raiz mesma de cada uma dessas ações, o que a gente está buscando é felicidade. O que a gente está buscando é o que um budista chamaria de bondade amorosa. É claro que o psicopata perverteu completamente a ação desse desejo. É claro que a ignorância incidiu ali de uma forma tão atormentada que a confusão gerou uma perversão do que é a busca dessa felicidade, dessa completude. Veja, é exatamente isso que é a definição de avidya, que é a ignorância, a raiz, que é a origem de todo o mal. É a confusão do que é certo com o que é errado, do que é bom com o que é mal. É a ausência, né? Assim como a escuridão não é uma coisa em si, mas é a ausência de luz, o mal não é uma coisa em si, mas é a ausência de bem. Então, o que os mestres vão dizer é, na raiz última da atitude de qualquer pessoa, o que a gente busca é felicidade. Parece bobo, né? Mas é isso que a gente faz. A gente tá buscando felicidade em qualquer coisa que a gente faz. O problema é, quanto é que você é lúcido sobre quem você é, e como que você vive, e como que você pensa, para que a sua felicidade pervertida não seja a causa de infelicidade dos outros e sua. Então essa é a explicação espiritual. Chegar num lugar da compaixão, um lugar da identificação, é isso que o Buda descobriu. Quando ele senta lá 2.600 anos atrás, o Buda era um príncipe que foge do seu palácio para tentar entender qual é o sentido da vida. E ele entende algumas coisas, dentre as quais sofrimento é uma condição absolutamente democrática. Todo mundo, eu, você, o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Dalai Lama, todo mundo sofre. Claro que o sofrimento bilionário do Jeff Bezos não é o mesmo que o nosso. Ou de uma mãe dentro de uma favela, ou de um pai no meio de uma guerra como a da Síria, tentando fazer seu filho sobreviver. Sofrimento dói em quem sente, mas é claro que ele existe grau e nível e tudo mais. Mas o lance é que todo mundo sofre. Né? É isso que o Buda fala, a realidade de dukkha, né? Que é a realidade da dor. Toda vida é dolorosa, o sofrimento tem causas. Quando você entende as causas do sofrimento, você faz com que ele deixe de existir. E aí o Buda propõe uma doutrina, assim como vários mestres vão propor outras, e ele vai dizer, o sofrimento deixa de existir, você entende o sofrimento através lá do que ele chama de um nobre caminho óctuplo. Mas a minha tradição, por exemplo, fala de outra forma sobre isso. Parecida, mas de outra forma. Então, essa é a explicação espiritual. Olha, todo mundo sofre, e você começa a sair desse sofrimento quando você desenvolve, por exemplo, compaixão. Compaixão vem do latim, né? Compatus, sofrer junto. É o grau mais agudo da percepção do outro, eu acho. O mais bonito desse amor incondicional. Porque, por exemplo, quando a gente tem simpatia, sei lá, eu vejo o Robertinho tropeçar na rua e falar assim, coitado dele, e saio andando. Isso é simpatia. Eu me compadeci, mas não fiz nada por isso. Empatia eu vejo ele tropeçando na rua e falo, putz, grila, caramba, senti em mim, será que ele precisa de ajuda? Compaixão é eu desejar que ele não sofra mais, então eu vou lá e socorro. Isso é altruísmo, é a ação dentro da compaixão. Então quando eu olho para o outro e entendo que ele está num profundo grau de sofrimento, fica mais fácil, eu lidar com as feiuras do mundo, 2, eu talvez até perdoar, mas não como uma... Veja, a gente fala de perdoar e fica parecendo uma coisa ofensiva, né? Uhum. As pessoas 2000 anos atrás mataram um certo Galileu só porque ele disse sobre isso. Olha, quer sair do sofrimento? Perdoa. E isso é ofensivo pra nós. Pô, mas ele me prejudicou, ele me vilipendiou. Como é que eu vou perdoar isso? Eu vou fazer isso. Cara, perdão não é sobre quem eu perdoo, é sobre mim. Perdão é um mecanismo técnico de eu me livrar do sofrimento. Tirar a raiva de você, né, cara? Sabe que a definição mais bonita de perdão que eu ouvi até hoje vem de um pastor batista. Um cara bem legal pra vocês trazerem, chama Ed Renekiewicz. E ele fala assim, uma dívida pagável, você vai lá e paga. Alguém bateu no teu carro, você vai lá, paga, tal, beleza, o cara paga pra você, acabou. Mas alguém atropelou e matou teu filho, como é que você compensa isso? A gente criou mecanismos de Estado, né? O cara vai preso, sim, o cara te ressarce.
Mas alguma dessas coisas traz seu filho de volta? Não. É uma dívida impagável. Então, assim, você tem duas opções. Guardar esse rancor pro resto da vida ou deixar isso passar. Diz assim, ó, tô rasgando o papel dessa dívida, eu não exijo nada de você mais. Entre a tua consciência, entre você e Deus, é outra história. Mas eu estou livre do peso que é achar que você tem alguma dívida comigo. Entende? É um processo terapêutico. Eu não tô dizendo aqui que agora a galera pode dizer, você tá passando pano pra bandido. Não. Uma das ações compassivas, uma das ações bondosas que a gente pode ter com o mundo é neutralizar a gente má. Se ele tá agindo em ignorância e essa ignorância tá prejudicando outras pessoas, a melhor coisa que eu posso fazer, sei lá, se eu sou um policial, é prender esse cara. Ou colocar no manicômio, se ele é um psicopata. Mas o que eu tô dizendo é, como é que você resolve isso dentro de você? Esse dilema de como é que eu faço pra ser feliz? Quando tem tanta gente sofrendo. 2, quando tem tanta gente causando sofrimento a outras pessoas. Eu chego nessa raiz mesma das nossas ações, nesse discernimento de que, assim, no fundo nós todos somos como que pássaros com as asas quebradas, tentando de algum jeito reaprender a voar. Cara, a humanidade tá doente, velho, porque numa situação dessa, acho que por mais que exista a justiça, e o cara ele não quer perdoar, ele não quer a justiça, na verdade ele quer fazer a justiça a ele mesmo. Por mais que a gente sabe que depois não vai resolver, mas esse é o grande problema ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o grande problema da nossa confusão com os termos. Por que eu gosto tanto da filosofia? Por que eu fui estudar filosofia? Eu acho que ela é tão importante. Sobretudo numa era em que a gente não discute ideias com profundidade e que a gente tem pressa de achar que tudo é a mesma coisa, que tudo é fácil e tudo é simples. Filosofia ensina pra nós os conceitos, o que é uma ideia. E por exemplo, a gente confunde muito justiça com vingança. A nossa ideia de justiça... a gente entende que justiça é uma vingança institucionalizada. Justiça é a vingança que eu vou direcionar pelo uso da lei contra a pessoa com quem eu tenho ressentimento e raiva. E justiça não é isso. Justiça é a compensação. Justiça é a dama da justiça, ali, né? É trazer as coisas de volta para o equilíbrio. Para uma serenidade, para uma equanimidade, para as coisas como elas são. Tem 4 coisas que ajudam a gente, dentro dessas tradições meditativas, a sair dessa nossa loucura básica. Dessa nossa... Porque é isso, né? A nossa sociedade está doente porque ela age de maneira louca. A sociedade, por definição, é esquizofrênica. Ela faz contra si coisas que lhe causam mal e cria uma realidade que não existe. A gente cria uma realidade, por exemplo, de consumo, onde a gente associa ter com ser, a gente associa felicidade com posse. E é por isso que nunca vai se saciar. Então tem 4 coisas que ajudam a gente a sair desse lugar de demência cognitiva social. Compaixão é uma delas. É eu desejar o fim do sofrimento para mim e para todo mundo, é entender que todo mundo sofre. Bondade amorosa é desejar a felicidade para todo mundo. É entender que eu e o outro sofremos. A alegria empática, que é uma das coisas mais bonitas que a gente pode ter, que é ser capaz de ser feliz com a felicidade do outro. Porque geralmente a gente pensa na nossa felicidade. Mesmo quando você está, por exemplo, cuidando da carreira do teu filho, é muito comum que os pais projetem os seus sonhos e as suas necessidades e as suas frustrações no sonho do filho. É muito comum. Meu pai é decorador, então a gente vê muita debutante e tal. É muito normal você ver mãe de debutante querendo fazer pra filha a festa que ela não teve. Então não é sobre a felicidade da filha, mas é sobre a sua. Então ser capaz de ser feliz com a felicidade do outro, nos termos do outro, é um grau de maturidade bastante agudo. E a última coisa é a equanimidade. É a gente aprender a olhar para as coisas, e isso a meditação nos ensina, aprender a olhar para as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. Por exemplo, vocês me contaram antes da gente começar sobre um cara que passou por uma vida absolutamente difícil e complicada e viveu um monte de acidentes e tal. Certo, o que ele pode fazer com isso? Se revoltar e dizer, poxa, Deus não me ama, eu sou amaldiçoado? É o que a maioria das pessoas fazem, né? Ou tentar seguir em frente, porque é o que você tem. Essa é a realidade. O que você tem 2 opções. Lide com ela como ela é, ou lamente o resto da vida porque ela não é do jeito que você gostaria. Eu vou te falar, assim, essa parte da vingança, pra mim é natural do ser humano, é isso mesmo. Ele não quer justiça, ele quer se vingar do que aconteceu. Mas eu acho que a gente fica mais distante ainda de se conhecer total, ou de ser atingir esse último estágio de ser um ser humano completo, de se autoconhecer, porque aí você chegaria numa parte de amor altruísta. Isso, é disso que a gente tá falando. E o homem não é assim.
Seria como se você quisesse que o leão comesse grama. É contra a natureza do ser humano. Aí eu discordo de você. Então vamos lá, e agora a explicação científica sobre isso, porque eu também achava isso. Eu olhava para a natureza humana e falava, nós somos instintivamente violentos, não é possível. Isso. E aí você tem alguns caras muito interessantes, como o Mathieu Ricard, que foi... Ele hoje é um monge budista, mas ele era biólogo de biologia molecular no Instituto Pasteur. O orientador dele foi prêmio Nobel de ciência. O cara é um cientista de ponta. Então ele... O Huberto Maturana, que é um grande biólogo que morreu há pouco tempo, agora com quase 100 anos. Esses caras todos olharam para a natureza humana e perceberam algumas coisas. O Maturana, por exemplo, foi dizer para nós o seguinte, olha, primeiro, a natureza tem competições de modos pontuais, não é o tempo todo. E, na natureza, a única coisa que possibilita a vida, mesmo a nível celular, é colaboração e cooperação. É só quando duas organelas, por exemplo, se juntam e formam uma célula complexa, que tem uma parte que é capaz de digerir os nutrientes e outra que é capaz de capturar os nutrientes, elas fazem simbiose, é aí que a vida se funda. A sociedade humana só existe por causa de colaboração e cooperação. Nós não somos os animais mais rápidos, nem mais fortes, nem mais, né? A gente não voa, a gente não nada. A gente conseguiu se juntar, né? Isso, a gente só virou o que virou porque a gente foi capaz de colaborar e cooperar. As primeiras sociedades humanas, inclusive, organizavam suas tribos com a porta das suas choupanas viradas umas para as outras. Todo mundo participava da vida de todo mundo. Verdade. A fundação da nossa cagada começa quando a gente começa a ter medo da escassez. Aliás, o medo é uma forma de ignorância. Então, quando é que começa a mudar isso? Quando é que a gente começa a fazer guerra? Quando eu tenho a minha cabaninha virada com a porta para o outro, mas aí a minha colheita foi melhor. Então eu vou falar assim, putz, eu vou guardar o que sobrou pra mim, porque vai que falta. E eu viro a minha porta contra o vizinho e falo assim, farinha pouca, meu angu primeiro, né? Então ao invés de colaborar e cooperar, eu começo a criar esse estado de a gente precisa lutar uns contra os outros. A competição tem seu lugar de ser. Né? Parece que eu tô fazendo panfletagem de uma utopia comunista, e não é isso. Então existe lugar para que a gente faça competição, para que a gente, né, no esporte, por exemplo, olha os limites que a gente ultrapassa. Mas o problema é quando a gente não baliza mais isso sobre os ditames da ética. Então, o Maturana vai dizer que biologicamente a gente é programado para colaborar e cooperar. O Mathieu Ricard escreve na Revolução do Altruísmo uma série de exemplos que são instintivos nossos. Por exemplo, se você bota um bebê, vários bebês de 6 meses, numa situação, tem até filmagem disso, é muito bonito, de um cara, ele tenta abrir uma porta, ele vai batendo com a cabeça e ele vai fazendo que tá chorando, os bebês todos vão lá para ajudar. Então quer dizer, é instintivo nosso, a gente olha pro sofrimento e a gente se incomoda. Quando alguém cai, quando alguém se corta, a gente sente em nós. Isso são os neurônios espelhos trabalhando pra gente ter empatia e fazer a vida ser possível. A não ser que você seja psicopata, e a psicopatia, por exemplo, que é a incapacidade de ter empatia, pode ser provocada por trauma. A não ser que você seja um psicopata de nascimento ou desenvolvido por trauma, a gente vai olhar pro sofrimento do outro e vai se incomodar. Então é necessário um treinamento pra esse mal ficar instalado em nós. Toda criança é assim, né, cara? Tipo, desde bebezinha, assim, você bate numa adulta, a criança vem pra interromper, pra proteger, né? É exato. instintivo isso aí, né? Então, na verdade, o que acontece é que a gente tá sendo ensinado a não ser assim há muitos séculos. E aí, toda vez que alguém vem tentar desarmar essa bomba, sei lá, Buda, Jesus, esses grandes caras da humanidade que vêm falar, cara, é só você soltar. Solta dessa raiva, solta desse instinto vingativo, solta dessa necessidade de estar no centro de tudo. Solta, experimenta soltar e eu te mostro um caminho para uma liberdade muito mais profunda do que você jamais imaginou. Aí você fica puto da vida, ofendido, tortura o cara e bota ele numa cruz, porque você não aceita ouvir quando ele diz que a fundação dos nossos males está em nós e não no outro. Que o diabo real é aquele que separa, que divide. É isso que é diabolos, né? Então, mas neurologicamente, organicamente, biologicamente, a gente é programado para se assistir. É muito legal porque agora essa era de pós-modernidade hipercapitalista, a galera quer ressuscitar as ideias de uma filósofa chamada Ayn Rand. Vocês já ouviram falar? Ayn Rand, sim. Ela é péssima. Pra mim, ela é quase sociopática. E o Mathieu Ricard, que além de filósofo, filho de um puta filósofo, é um mega cientista e monge budista, nesse livro dele, A Revolução do Altruísmo, ele vai desconstruindo todas essas ideias dela.
Sim, é verdade que às vezes a gente faz o bem pro outro por uma motivação egoísta. Mas na raiz última tá esse nosso instinto de não suportar ver o sofrimento do outro. A Ayn Rand vai dizer que o altruísmo é uma demência. Mas sem altruísmo a gente não teria chegado nem de perto onde a gente chegou. É porque algumas pessoas são capazes de olhar pro sofrimento do outro e não suportar isso, que coisas magníficas acontecem. Hoje de manhã mesmo eu tava vendo um senhor que foi homenageado há uns anos atrás. Ele tava no auditório sentado e aí um holofote vira pra ele e a mulher diz, olha só, eu tô vivo aqui porque o senhor me tirou do campo de concentração. E aí ela... desculpa. Boa, relaxa. Aí. Vai subindo E aí vai subindo toda a galera e o auditório inteiro foram as crianças que ele salvou. Ele colocou o dele na reta pra isso.